1h43, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a entrevista com a candidata Nazaré. Afinal de contas, eu queria que você aproveitasse esse momento. Eu sei que o noticiário nacional já explicou isso de várias formas, mas é preciso explicar mais ainda. Quanto Sim. mais se explica, eu acho que ainda é pouco. Sim. Em relação a essa questão do presidente Lula, afinal de contas, ele está inocente, ele foi injustiçado. Como é que a senhora explicaria isso lá na comunidade da Baixa Verde? Se a senhora tivesse uma reunião e fosse explicar isso lá como professora. Bom, eu vou tentar ser uma boa O mais didática possível. O mais didática possível. Eu penso, Itaã, que o que aconteceu com o presidente Lula aconteceu para que ele fosse impedido de concorrer ao pleito de 2018, a eleição de 2018. Porque, na verdade, nós sabemos, e isso é uma prática bastante antiga, é uma prática que tem um nome complicado, chama lawfare. 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 Lawfare é uma prática segundo a qual eu planto a prova e depois eu utilizo aquela prova que foi plantada para dizer que aquela pessoa é culpada. Então isso a gente viu, os advogados do presidente Lula foram muito eficientes nessa comprovação, né? Conseguiram comprovar também, através das informações que foram divulgadas, que aquele julgamento e aquelas ações, elas eram como que arquitetadas entre pessoas que deveriam se manter distantes. Os julgadores não podem ter um contato tão próximo como o que foi provado que havia com os acusadores. Os julgadores não podem estar influenciando aquilo que os acusadores vão fazer. Então você vê que não houve a intenção de se fazer justiça. O que houve foi um justiçamento. Eu quero te pegar. Eu quero impedir que você chegue e tenha a possibilidade de ser candidato. Então eu vou jogar acusações contra você. Ah, mas isso está combinado com quem vai julgar? Isso é um absurdo. Mas isso foi anulado porque isso foi anulado, não houve a comprovação, porque se houvesse uma comprovação ele estaria preso. E ele foi detido por um tempo, mas depois isso foi anulado porque se viu o que estava por trás dessa condenação. Uma acusação injusta, com provas que foram essas provas plantadas e que foram buscadas pelos acusadores sob uma orientação de quem ia julgar. Então isso tudo é muito complexo da gente ver. E infelizmente, Itaã, eu tenho na minha família pessoas que passaram por essa situação de perseguição. Isso é uma ação persecutória. E é preciso que a gente fale muito claramente para que as pessoas possam entender. E sabe por que o presidente Lula sofreu isso? Porque ele queria dar oportunidade às pessoas que nunca tiveram oportunidade nesse país. Uma empregada doméstica pegar um avião. Alguém que está podendo estudar, que vai ter uma mobilidade social como teve Djamila Ribeiro. Hoje uma pessoa reconhecida, que faz parte inclusive de Academia de Letras de São Paulo. Reconhecida. Neta de escravo, filha de empregada doméstica, estudou, socióloga, escritora. Isso é oportunidade de vida. E é isso que o PT, o Partido dos Trabalhadores, a questão da gente defender as políticas progressistas que têm um compromisso com as pessoas para dar oportunidade às pessoas, dignidade de vida, de habitação, de moradia, de alimentação. Infelizmente, isso está faltando no estado do Acre, está faltando dentro do Brasil. Nós estamos vendo situações muito tristes dentro do Acre. Então, o presidente Lula sofreu essas coisas para que não tivesse a oportunidade de ser candidato. Nós lutamos, inclusive, para que ele fosse candidato junto com o Haddad. E veja que o presidente atual, ele não teve essa grande maioria de votos. Talvez as pessoas que ficaram neutras, por isso eu me dirijo hoje aqui às pessoas que estão indecisas no seu voto para Senado, no seu voto para governo. Pense bem na nação que você quer. Uma nação irmã, uma nação que pratique o bem para as pessoas de uma forma geral, sem que a assistência social seja vista como uma caridade, mas como um direito. E isso está deixando de acontecer.
A educação é um acesso que ela é fundamental para que a gente possa estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Todo ser humano tem direito à livre expressão. Os direitos sociais foram colocados dentro da Constituição brasileira para que as pessoas pudessem exercer os seus direitos fundamentais. Certo. Eu vou mudar o rumo da prosa, porque senão a gente vai ficar muito nessa pauta nacional, mas eu considerei importante porque eu tenho certeza... Mas o Senado é isso, né? Exatamente. O Senado é essa pauta do nacional, são as grandes questões do nosso país. Eu vejo, às vezes, isso ser tratado de uma maneira, me desculpe, mas às vezes apequenada por discussões que não são grandiosas, como está a exigir o momento que a nossa nação está passando, aqui e diante do mundo, uma proposta realmente da defesa da nossa região, mas de um olhar também que seja para as grandes questões do nosso país. Pois é. A gente às vezes fica muito triste quando vê, né, só essa questão assim de um orçamento. Eu trouxe emenda, eu fiz isso, eu trouxe emenda. Mas a emenda já me demonstra uma fraqueza na questão da repartição das receitas entre essas unidades federativas, que a gente tem aqui fazendo essa república acontecer. Estado, município, União. Eu vou puxar o debate, aproveitar essa oportunidade do teu raciocínio e trazer um pouco para a questão econômica. Você, ali na Procuradoria-Geral do Estado, eu tenho certeza que você acompanhou a criação de vários desses projetos. Vários projetos. Eu queria entender, quando você viu esses projetos, porque esses projetos eles trouxeram uma espécie de novidade para o cenário da gestão pública. Sim, a Natex trouxe um problema. Isso. Agora, eu queria saber de você o seguinte, em que se errou? Onde que se errou? Qual foi na Natex, por exemplo, que ela é uma empresa completamente estatal. Não há participação do capital privado ali, diferente de outros projetos, como Dom Porquito, Acreaves e a fábrica de tacos, por exemplo. Mas em que nós acertamos, em que nós poderíamos rever? Você, como senadora, o que poderia mexer nisso? E eu gostaria de contextualizar isso, porque as nossas matrizes de desenvolvimento econômico, elas precisam envolver o social, ainda mais na região que a gente se encontra. Isso é alguma coisa que vai num processo de evolução. Então, eu gostaria de falar de uma das primeiras leis que a gente trouxe junto com o governo do Jorge Viana, eu estava na Procuradoria-Geral do Estado, que é a Lei do Desenvolvimento da Indústria, uma lei de incentivo à política da indústria, né? E isso você vê, os distritos industriais. Você dava os espaços, fazia uma parte da infraestrutura e a pessoa tinha que fazer o quê? A geração de emprego e renda. Trazer as indústrias para que a gente pudesse estar instalando ali uma indústria que fosse mais voltada para a nossa região. Para isso que a gente tem como um desenvolvimento econômico sustentável. E por muitas vezes o Estado entra como fomentador de atividades que antes não existiam. Muita gente não entende isso. Mas é isso que a gente precisa falar disso. É uma outra visão. É a visão de uma floresta em pé, gerando, por exemplo, um sistema de serviço ambiental como nós temos hoje dentro do Acre, inclusive servindo de modelo para que o Brasil possa estar também tendo esse olhar. Essa vertente, eu digo assim, do desenvolvimento é alguma coisa muito nova. Você faz a inclusão das pessoas, a gente visitou semana passada a Cooperacre. A Cooperacre é um sistema que dá qualidade para aquilo que é feito como um produto. Você tem um produto final de muita qualidade que você pode colocar no mercado, com tranquilidade, o mercado nacional, o mercado internacional, e ao mesmo tempo você está garantindo a vida de 3.000, 4.000 famílias que são ali os cooperados. Você, como senadora, pode melhorar isso de que forma? Mas com certeza, por conta do olhar, do investimento, Itaã. Hoje nós temos 50% do nosso país é a Amazônia Legal. Ele é a Amazônia Legal. São os estados que compõem a Amazônia Legal. Mas qual é o olhar de uma política que está escrita na nossa Constituição, como objetivo do fundamento da nossa Constituição, está lá. É um dos primeiros artigos. Políticas de desenvolvimento regional, que reconheçam realmente o que é necessário para esse desenvolvimento regional. Isso não significa mais do que 10, 11% dentro
dos gastos, dos investimentos da nação brasileira. Então a gente precisa fazer uma ampliação e focar nesses projetos, porque muitas vezes nós vamos precisar de investimentos que são maiores para a gente poder fazer realmente aquilo que é necessário fazer no município como Marechal Thaumaturgo, no município como Jordão, que são municípios isolados, mas que têm uma capacidade de produção muito boa. Mas qual é o modal logístico que eu vou ter que implantar para aquela região? Vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu acompanhei a discussão sobre a ferrovia bioceânica. Estava lá, estava colocada no plano logístico da presidenta Dilma. Foi o governo do presidente Temer entrar para isso ser totalmente modificado por conta dos interesses do Porto de Santos. O trajeto dessa ferrovia mudou. As garantias que se faziam para a gente escoar produtos aqui pelo Peru, pelo Porto de mudou totalmente. E nós não fomos sequer avisados disso oficialmente. O jogo é bruto. O jogo foi muito bruto a partir da saída da presidenta Dilma. E assim, o que eu penso que nós podemos estar contribuindo também como Senado é levantar essa voz por aquilo que não particularize, que não torne secreto um orçamento que deva ser público, discutido com as pessoas, com as comunidades. Você teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento, não foi uma coisa estática. Nós tivemos um primeiro plano de desenvolvimento que foi feito através dos governos do Jorge Viana. Nós tivemos também, dentro do governador Binho, plano de gestão de desenvolvimento comunitário, a colocação de técnicos, inclusive dentro das comunidades indígenas, para que a gente pudesse estar ouvindo aquela comunidade e entendendo a forma, respeitando a cultura, mas trazendo a possibilidade de desenvolvimento. Tá, mas o governo de Tião Viana, por exemplo, ele se elege com a ideia de que o quarto mandato da Frente Popular seria um mandato voltado para a industrialização. Ele tinha essa intenção. E aí, esses projetos. Primeiro, a Criave saiu ainda na gestão do Jorge, se concretizou no Binho. E se fortalece na gestão e depois do Tião e a Dom Porquito com o Tião. O que eles são? Eles são programas, não é só a questão de eu instalar uma indústria. É para além disso. É eu instalar uma indústria que tem um plano de desenvolvimento socioprodutivo. É a inclusão daquele produtor familiar, inclusive fazendo uma coisa muito interessante que nós precisamos dentro da Amazônia, que é a segurança alimentar das pessoas pela oferta de carboidrato aliada à oferta de proteína animal. O governo Gladson entendeu isso? Eu penso que não. Eu penso que não, porque não deu força a nenhuma dessas indústrias. Não houve um crescimento dessas indústrias, não houve uma elevação, muito pelo contrário. O que a gente viu foi, antes nós tínhamos locais específicos, organismos, instituições específicas, secretarias específicas cuidando, uma da questão do agronegócio, a outra da questão do pequeno produtor, da produção familiar. O que a gente viu foi uma mistura. E o que você ouve das pessoas é que, de fato, elas não se sentem amparadas, porque o grande vem, ele é maior, ele leva os recursos e depois não fica nada. Olha só o que... E assim, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir no Antimari e ouvi uma coisa de uma pessoa que é um líder comunitário, 20 anos passaram rápido, 4 não termina nunca. Então, foram tirados os tratores, foram tiradas as despeladeiras, tem gente pilando arroz na mão. Tem facção lá dentro da Floresta Estadual no Antimari. Setembro e não começaram as aulas. Então, tinha uma enfermeira, alguém que dava uma assistência à comunidade para que ela não precisasse sair e ir para Bujari. E o que você vê é que, de fato, isso tudo acabou. Olha o que o Luiz está perguntando, Luiz da Cidade Nova. Ele fala, boa tarde, Taã. Pergunta para ela, se ela for eleita, qual é o projeto que ela vai fazer para aquela empresa, a Alcobras? Porque só foi instalado e até hoje nunca funcionou. Isso aqui também é outra situação bem complicada. A Alcobras, ela pode se voltar para a produção também do álcool, né? Porque nós precisamos do álcool, nós precisamos de ter a produção grande também da cana, e aí o Jorge tem falado sobre isso. Nós podemos usar as áreas que já foram colocadas regulares dentro do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, e utilizá-las para a produção de soja, de milho. Ninguém é contra isso. É bom que a gente fale. Isso precisa ter um tamanho.
se eu trouxe as indústrias que vão beneficiar a carne dos pequenos animais, se eu tenho a utilização de ração, é lógico que eu vou ter que usar a questão da soja, do milho, para produzir essas rações. É lógico que eu posso ter o trabalho com os óleos vegetais. Isso aí é alguma coisa que a gente sabe que tem a possibilidade de ser tratado. Mas o que eu digo é que a tecnologia, aquilo que a gente vai colocar para dentro de tornar essa realidade possível, os investimentos, eles precisam ser maiores. Eu não estou num local qualquer, então. Eu estou dentro da Amazônia, eu preciso de planos de manejo, eu preciso trabalhar com uma qualidade técnica muito melhor, mais avançada, mais direcionada para a nossa realidade. Nós somos uma região inóspita, nós sabemos disso. É difícil para o homem e para a mulher se colocarem dentro dessa região e terem o acesso a que eles precisam de tecnologia, do incentivo que precisa haver. Veja, até hoje a gente tem a necessidade de você colocar os subsídios para dentro da castanha e da borracha. Por que você tem essa necessidade? E os valores ainda permanecem. Então, assim, nós precisamos desse investimento maior da nossa nação em tecnologia, em aparato logístico de saída também dessa nossa produção, para as regiões que podem ser as nossas consumidoras, para que a gente tenha realmente a potencialidade do Acre, da Amazônia Legal, reconhecida. Olha, o que o Frank, com a pergunta do Frank, eu vou chamar o próximo bloco, que o tempo está voando. Olha, boa tarde, meu nome é Frank. Quero que você responda o Frank no próximo intervalo, após o intervalo. Pergunta para a candidata como é que ela fala de respeito às pessoas, se no governo passado, do qual ela fazia parte, eles ficaram devendo o 13º dos funcionários e deixaram de pagar os fornecedores. Que respeito é esse que tanto ela fala? É uma oportunidade também para você explicar a respeito dessa situação, desse atraso do 13º aqui. Vamos para o intervalo e já voltamos com Nazaré Araújo aqui no Gazeta Entrevista.